Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela rica oportunidade que temos essa noite de nos reunirmos. Te agradeço pelo culto da manhã, Senhor, pelos louvores, orações, pela Tua palavra. E aqui nesse momento também, Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença. Senhor, como orava a irmã Otileia, Senhor, que o Senhor fale a corações nessa noite, que pessoas saiam daqui tocadas pelo Espírito Santo do Senhor, Deus. Pois nós, humanamente, não temos muito a fazer, Deus. A obra é do Senhor, Deus. O Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, por intermédio do ministério do Teu Santo Espírito. Esse mesmo Espírito que moveu Simeão a estar no templo naquele dia, está aqui essa noite, e que ele venha quebrantar corações e fazer, como ouvimos ontem na consagração, que os nossos corações sejam terra fértil, para que a semente bendita do Evangelho de Cristo nosso Senhor encontre morada e frutifique a 30, 60, a 100 por um nos corações aqui presentes. Abençoa-nos em tudo que ainda faremos nessa noite. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nesse período de Natal, muitos personagens são lembrados. Falava pela manhã na escola dominical que há muitos questionamentos sobre a data do nascimento de Jesus, que muitos entendem que é muito mais provável que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas pelo contexto ali dos pastores que estavam quando ouviram falar do nascimento de Jesus, provavelmente Jesus teria nascido em março ou abril, nos meses judaicos de Nissan, ou outro mês, agora me fugiu a cabeça, eu estou meio emocionado, mas acho que é a Bíblia. E falávamos sobre isso, mas a igreja convencionou nesse período relembrar o nascimento de Jesus, algo que fazemos o ano inteiro, irmãos. Falamos do nascimento de Jesus mês após mês, especialmente da sua morte e ressurreição, ao participarmos da ceia, como fizemos pela manhã. Aqui na nossa igreja nós servimos a ceia todos os domingos, alternando cultos da manhã e culto da noite, para que possamos sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus em nosso favor. Então, sempre falamos e lembramos do nascimento, mas nesse período especial, a igreja dedica maior atenção a esse tema. E aí, quando lembramos do nascimento de Jesus, muitos personagens podem vir à nossa mente. Maria, a bem-aventurada, uma jovem judia que recebe o anjo e aquela mensagem que ela fica assustada, e aí ela fica grávida do Espírito Santo e dela nasce o Salvador, uma mulher bem-aventurada, uma mulher que recebeu uma missão de trazer ao mundo o Salvador, o Filho de Deus, uma mulher que não foi perfeita, uma mulher que nós não entendemos que possa ser nossa corredentora, mas certamente uma mulher piedosa. Ou o seu marido José, que tentou se afastar dela e Deus falou ao coração dele claramente que assim não o fizesse. Muitos personagens surgem. O pai de João Batista, Zacarias, a sua mãe Isabel. Quantos personagens vêm à mente quando você pensa no Natal? Ou então, no acontecimento do nascimento de Jesus, os pastores no campo,
os anjos que cantam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens aos quais ele quer bem, um dos 4 cânticos que encontramos no livro de Lucas, o Cântico dos Anjos, o Cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus, que ele louva a Deus com o nascimento de seu filho João Batista, o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat. Mas há um personagem que menos é conhecido, menos é falado, mas que tem uma história muito impactante. E nas poucas linhas que temos e que aprendemos sobre ele, dá um destaque muito grande para um homem muito piedoso e muito íntimo do Espírito Santo de Deus. E esse homem é quem canta o 4º dos 4 cânticos natalinos que encontramos no Evangelho segundo Lucas, conhecido pelo início dele, que em latim é Nunc dimittis, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, conforme relata aqui de Lucas 2, no versículo 29. Esse homem é Simeão. Simeão era um homem que a Bíblia não fala dele antes desse episódio, não fala dele depois. Há outros homens com esse nome, inclusive um dos filhos de Jacó, mas desse Simeão a gente sabe bem pouco. O que sabemos simplesmente é o que está aqui nesse relato de Lucas capítulo 2, e o que vemos é que aquele homem nos dá uma lição muito interessante e vivencia algo muito marcante. Esse personagem certamente menos conhecido do que os outros que citei há pouco, mas que certamente tem muito a nos ensinar. Como lemos aqui na leitura inicial, passados os dias da purificação, conforme a lei de Moisés, Jesus deveria ser levado ao templo para ser apresentado. Todo primogênito era consagrado ao Senhor. Quando Deus libertou Israel do Egito, ele fez com que o povo sacrificasse um primogênito, e é daí que nasceu ali a primeira Páscoa, e aí todo o primogênito do povo de Israel deveria ser consagrado a Deus, e ali levaram Jesus, e aí quando chega aqui no versículo 25 do capítulo 2, diz, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Somente esse versículo, com essas poucas palavras, já nos diz muito acerca de Simeão. Primeiro, ele era um homem justo e piedoso. O que significa isso? Justo, ele vivia uma vida íntegra diante dos homens. Piedoso, ele era alguém que vivia temendo a Deus. Piedade, na nossa cultura, muitas vezes está associada a você ter compaixão de alguém, e tem esse sentido também, mas na Bíblia o termo pio, piedade, piedoso, normalmente está relacionado a alguém que é devoto a Deus, alguém que tem um temor a Deus, e Simeão era assim. Então era alguém que vivia diante de Deus uma vida íntegra e que vivia na presença de Deus. E esse é o primeiro exemplo que temos aqui. Não basta dizermos que vivemos na presença de Deus, mas não vivemos uma vida justa que glorifique Deus e que mostre que nós somos homens e mulheres que tememos a Deus. Lá em Efésios 2, diz que pela graça somos salvos, que isso não vem de nós, é dom de Deus para que homem nenhum se glorie, pois fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, se fomos salvos, alcançados pelo Evangelho, devemos sim manifestar boas obras. Não manifestamos boas obras para sermos salvos, que não seriam suficientes, que somos todos pecadores. Mas, uma vez salvos, devemos viver uma vida justa diante dos homens. E Simeão vivia assim. E uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor. Há um termo que ficou muito famoso na teologia alguns anos atrás, o corandel, é você viver na presença do Senhor. Vivemos o tempo todo. Hoje, domingo à noite, estamos aqui reunidos na presença de Deus, que bom. Mas amanhã, segunda-feira de manhã, continuaremos na presença do Senhor. E quarta-feira à tarde, quinta-feira à noite, precisamos viver na presença do Senhor, e Simeão fazia isso. Ele vivia uma vida justa diante dos homens, e uma vida piedosa, uma vida temente a Deus. E esse homem esperava a consolação de Israel. Havia uma promessa de que Deus enviaria um Messias. Essa promessa está não na lei de Moisés somente, mas anteriormente, quando o primeiro casal cai, Gênesis capítulo 3, no versículo 15, Deus fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ali é um descendente, que era a primeira profecia messiânica, acerca da vinda do Messias. Então havia expectativa de que Deus enviaria o Messias bendito, e assim aquele homem esperava. Simeão esperava, possivelmente era um senhor de idade avançada, que estava ali esperando, vivendo uma vida justa diante dos homens e piedosa diante de Deus. Está um pouquinho de microfonia aqui, não sei se está chegando aí também? Então, se puder. Então, esse era Simeão. Mas diz mais ainda, diz que o Espírito Santo estava sobre ele.
A Bíblia nos diz que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e Jesus subiu aos céus e derramou o Espírito Santo, conforme o relato de Atos capítulo 2, e hoje, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, verdadeiramente o Espírito Santo habita nele. Só que não era assim no contexto do Antigo Testamento. O Espírito Santo repousava sobre pessoas em situações específicas, e alguns desafios que homens como juízes, como profetas do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e repousava sobre eles, diferente do que é para nós hoje, mas aqui não, aqui diz que o Espírito Santo estava sobre ele, então Simeão era alguém muito especial, pois embora esteja no Evangelho, o relato da sua vida, ele ainda está no contexto da antiga aliança, e o Espírito Santo estava sobre Simeão, um homem justo, um homem piedoso, justo diante dos homens, piedoso diante de Deus, e que tinha a graça do Espírito Santo sobre ele, algo que não era comum na antiga aliança. O versículo 16 diz, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui eu aprendo, quando nós vivemos na presença de Deus, Deus fala conosco, irmão. Eu sei que tem gente que pensa assim, esses crentes são muito doidos, vivem dizendo, né? Outro dia eu estava falando com o Rogério falou, porque Deus falou meu coração. Aí eu, tranquilo, mas dependendo para quem o Rogério fala, né, Rogério? Acho que o Rogério está ficando mais velho, está variando um pouquinho. Deus fala, nós cremos que Deus fala, irmãos. Nem tudo que a gente acha que Deus fala é Deus falando. Precisamos ter discernimento. Tem gente que acha que ouviu qualquer coisa que é Deus falando. Cuidado. Mas que Deus fala, fala. E aqui está explícito isso. O Espírito Santo de Deus revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aí diz que, movido pelo mesmo Espírito, no versículo 27, ele foi ao templo. E aí acontece algo surpreendente aqui, irmãos. Porque talvez você pense assim, tudo bem, o Espírito Santo falou para Simeão, um homem justo, piedoso, que tinha um relacionamento com Deus, que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele veria o Messias. Então Simeão vai ver Jesus no ápice do seu ministério, Jesus com seus 30 anos, Jesus com seus 31, 32 anos, operando milagres. Esse homem talvez tenha visto Jesus ressuscitar Lázaro, falar para um homem que já estava morto há 4 dias, que tirassem a pedra e que ele viesse para fora do túmulo, e ele assim viu. Esse homem deve ter visto Jesus curar cegos, como o cego de nascença lá em João capítulo 9. Esse homem deve ter visto Jesus fazer com que um coxo viesse a andar. Talvez esse homem estivesse naquela casa em que amigos abriram um telhado de tão cheio que estava, para que o homem fosse colocado diante de Jesus, desceram o coxo, o aleijado diante de Cristo, e Cristo o curou. Talvez Simeão, vendo isso, cresça. Agora eu estou diante do Messias, mas não é isso que acontece. Jesus aqui era um bebê. Jesus aqui era uma criança. E ele aqui, o versículo 27, que diz, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. E se você voltar no versículo 21, diz que ao se completarem 8 dias, o menino foi circuncidado. Ainda estamos num contexto de Jesus bebê. E Simeão, versículo 28, nos diz que ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua... Espera aí. Como falei há pouco, ele não viu Jesus curando aleijados ainda. Talvez ele não tenha visto. Possivelmente ele já tinha alguma idade e ele faleceu antes de Jesus ingressar no seu ministério público. Ele não viu Jesus ressuscitando, curando leprosos. Não viu Jesus pregando o Evangelho de Deus com poder. Ele viu uma criança. Só que aquele homem era tão íntimo de Deus. Aquele homem justo e piedoso tinha um relacionamento tão próximo a Deus por intermédio do seu Espírito Santo, que ao ver um bebê, ele declarou com convicção, os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, muitos hoje falam sobre fé, e confundem fé com pensamento positivo, com confissão positiva, que fé é você declarar as coisas até as coisas acontecerem. Se você tiver fé, se você quiser muito uma coisa, você vai falar aquilo e aquilo vai acontecer. Se não acontecer, você não tem fé. Mas essa não é a fé que a Bíblia nos revela. A Bíblia certamente fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, o firme fundamento daquilo que nós cremos, Hebreus capítulo 11. Mas se você for lá no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que fala de grandes homens, personagens da fé, como Baraque, como Sansão, mas fala de mártires da fé, pessoas que foram mortas pela sua fidelidade ao Senhor, homens que Hebreus 11 fala de quais o mundo não era digno. Então eles não receberam benesses,
Não receberam carros novos, embora não seja problema se você está trocando de carro, desde que você tenha dinheiro para pagar. Não receberam benefícios nesse mundo, eles receberam dores, lutas. Mas eles tinham uma fé firme. Então a fé, irmãos, bíblica, não é uma fé de você fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer. Podemos pedir coisas a Deus. Jesus nos estimula a orar e fala, qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Oremos, apresentemos os nossos pedidos diante de Deus. Mas como diz um cântico popular, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Que a nossa fé não está ancorada naquilo que Deus faz em favor dos nossos benefícios, ou os benefícios que Ele apresenta, ou que Ele concede a nós. A nossa fé está no Filho de Deus. E esse homem entendeu isso. Que ele viu um bebê no colo de seus pais. E ele ora a Deus. Os meus olhos já viram a tua salvação. Isso é fé, irmãos. Mas essa fé só experimenta quem está disposto a viver uma vida justa diante dos homens e uma vida piedosa diante de Deus. E uma vida cheia do Espírito Santo, como Simeão assim vivia. E continua o cântico. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aquele homem era tão íntimo de Deus, que ele entendeu algo que muitos não entendem até hoje. Que o Messias vinha não somente para os judeus, conforme a profecia de Isaías 42, por exemplo, ele seria luz para os gentios, ele não viria somente para o seu povo, ele viria para ser bênção, o cumprimento da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, de que no descendente dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse homem entendeu isso. E qual foi a reação dos que ali estavam? O versículo seguinte nos revela, versículo 33, e o pai e a mãe do menino estavam o quê? Admirados com o que se dizia a respeito dele. Maria já tinha ouvido do anjo, José também. Isabel viu seu ventre se estremecendo quando Maria chegou, Isabel grávida de João Batista, já havia todas as evidências de que ele era o Salvador, mas eles ficaram surpresos de adentrar o templo e vir, provavelmente um senhor, e falar tudo isso, e pegar um bebê no colo e reconhecer que era o Messias, sem ninguém ter falado nada com ele, irmãos. Essa é a fé genuína que aquele homem tinha. E ele fala o seguinte, a partir do versículo 34, Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Simeão, por intermédio do ministério do Espírito Santo, não só sabia que aquele bebê era o Salvador, mas ele conhecia o ministério do Messias. Porque Jesus não veio a esse mundo somente para, como diz um antigo cântico muito bonito, mas muito infeliz nessa passagem, nesse trecho que fala que ele é o mártir da paz. Jesus não veio para ser um mártir da paz. Ele morreu sim, só que ele é muito mais do que isso. E para alguns Jesus trará paz, mas para outros trará condenação. Porque a visitação do Senhor, ela tem dois aspectos. Um aspecto de salvação para aqueles que creem e um aspecto de condenação para aqueles que o rejeitam. E Simeão entendia isso, irmãos. Essa mensagem não é muito palatável. Não é muito falada hoje em dia, porque ninguém quer ouvir de pecado, de juízo, de condenação, mas essa é a mensagem das Escrituras. A Bíblia fala de amor, de graça, de misericórdia, mas também fala de juízo, de condenação para aqueles que rejeitam o Filho de Deus. E Simeão sabia disso. Porque Simeão fala explicitamente que aquele menino estava destinado tanto para a ruína como para a elevação, ou seja, tanto para a condenação quanto para a salvação. Pois a Bíblia diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. E uns farão isso para a alegria eterna, e outros para o terror eterno. Não falo isso para assustar você, nem para botar terror, e nem para encher a igreja, porque esse discurso não enche a igreja, pelo contrário. Mas é porque a palavra de Deus nos afirma isso, irmãos. E precisamos anunciar todo o evangelho, não só a parte dele. Se você tiver com um problema de saúde, metade do remédio não vai resolver o seu problema. Você precisa tomar toda a medicação. Metade do evangelho não salva ninguém. Precisamos pregar todo o evangelho. O evangelho fala da alegria da salvação. O evangelho fala da maravilhosa graça que nos alcançou. Mas também fala do juízo daqueles que rejeitam o Filho de Deus. E Simeão entendia isso. Por isso ele falou, esse menino, que é a salvação que Deus trouxe ao seu povo, que é luz para os gentios e salvação para Israel, ele será elevação para muitos e ruína para outros.
E ele ainda continua: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. 33 anos aproximadamente depois, Jesus foi morto numa cruz. E essa palavra de Simeão se cumpriu. Pois Maria viu o seu filho pendurado numa cruz, humilhado, sangrando até a morte. Mas talvez, aí eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas talvez naquele momento terrível em que Maria viu Jesus sendo preso, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo levado, Jesus sendo pendurado no madeiro, talvez lá no fundo de sua alma tenham ressoado essas palavras de Simeão: uma espada atravessará a sua alma. E talvez, volto a dizer, estou conjecturando, isso tenha trazido algum alívio àquela mulher naquele momento tão difícil, em saber: Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo, já estava predito que meu filho passaria por isso, então cabe a mim continuar confiando no Senhor. E assim Maria fez. E mesmo naquele momento terrível, ela ouviu do próprio Senhor Jesus que João cuidasse dela. Eis aí a sua mãe, tamanho cuidado do Senhor com Maria. Simeão entendeu, irmãos, vendo um bebê, que ele era o Salvador, e que a salvação em Jesus ela é como uma moeda que tem duas faces. Traz salvação e vida eterna para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, mas traz condenação e tormento eterno para aqueles que o rejeitam. E não falo isso com sangue nos olhos, como alguns às vezes falam, com fúria, com ira, mas com lágrimas nos olhos. Porque essa é a mensagem da salvação, irmãos. E a Bíblia fala claramente que muitos aceitarão a mensagem e desfrutarão da vida eterna. Mas também fala que muitos rejeitarão. Lá em Apocalipse 16, hoje de manhã tivemos uma aula sobre Apocalipse, concluir as lições sobre Apocalipse. E fala de Deus visitar o mundo com um juízo tão terrível em Apocalipse 16, que os homens sentirão tantas dores que morderão a língua de dor, mas ainda assim blasfemarão contra o nome do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz muitas visitas em hospitais, muitas. Já fui a muitos velórios, muitos sepultamentos e muitos hospitais. E eu já vi muitas situações da pessoa ali quebrantada, se render ao Senhor, naquela situação de dificuldade, de saúde, passando por uma aflição, e o coração ser quebrantado, mas já vi muita gente que rejeitou. Eu lembro uma vez que eu fui num hospital, visitar uma outra pessoa e tinha um senhor num quarto, numa situação muito difícil, ele estava muito alquebrado, muito fragilizado. Eu olhei para ele e falei: eu acho que, pelo meu olhar, não de leigo, eu acho que ele não dura alguns dias. E ele nem falava mais. Eu cheguei próximo a ele, a gente tem que ter respeito, respeitar a pessoa, ninguém é obrigado. E eu perguntei assim: o senhor aceita uma oração? E ele nem respondeu o que ele não podia responder, ele só levantou a mão e fez assim. Ó. Eu virei as costas e fui embora. A gente não pode obrigar ninguém a receber uma oração. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, não sei, talvez ele tenha tido uma experiência ruim com os cristãos, às vezes a gente não age com sabedoria. Eu não sei a história daquele. Ora a Deus que ele tenha se arrependido e se voltado para o Senhor. Eu não conheço, não tem como julgar se ele foi salvo ou não. Mas aquilo me deu um alerta. Falei: meu Deus, tem pessoas que mesmo na situação difícil continuam rejeitando a mensagem de salvação. Mas para concluir essa mensagem, eu não vou me alongar, pois queremos ainda ter um tempo de oração e depois ouvirmos as nossas crianças. Queria falar de um outro homem, que não é Simeão, cujo nome a gente não conhece, e que o que há em comum entre Simeão e esse homem é que o seu relato, breve também, poucos versículos nos falam dele, também é encontrado no Evangelho de Lucas e em outros evangelhos, mas de forma mais detalhada aqui no Evangelho segundo Lucas. Assim como Simeão, esse homem viu Jesus numa situação muito inusitada. Não viu Jesus como um bebê, já viu Jesus como um homem, mas numa condição em que poucos teriam fé de crer que ele era o Messias. Esse homem ficou conhecido como o ladrão da cruz. O que há de diferença? Simeão viu Jesus bebê ao início da sua vida, e vendo um bebê reconheceu que ali estava o Salvador. O ladrão da cruz viu Jesus nos últimos momentos de sua vida, viu ele sangrando, ele morrendo, ele agonizando numa cruz que era uma morte terrível, irmãos. A gente tem uma cruz, e essa cruz aqui é muito bonita, foi feita por um irmão de nossa igreja, né? Muito talentoso, vou falar que é o Edival, não, senão ele vai ficar morrendo de vergonha, mas já falei. Que fez essa cruz com isso é caixonete de porta. Como ele fez isso, não me pergunte.
Ele pegou uns caixonetes de porta que sobraram da obra e fez essa bela cruz celta. Por que a gente chama de cruz celta? Que essa cruz tem um círculo atrás, que não é misticismo nem nada, mas só significa, o círculo é um elemento que não tem início nem fim. Então ele significa Deus. Então significando que Deus, Pai, estava por trás da obra da cruz. É só isso. Mas a cruz não era bonita como essa cruz que o nosso irmão Edival fez. Era um elemento rude de tortura, era uma morte terrível. Aqui aqueles que se levantavam contra o Império Romano eram submetidos em algumas situações. E agora está Jesus ali não como um bebê, mas como um homem sangrando, agonizando na cruz. E olha o que acontece, vá comigo em Lucas 23. Estamos caminhando para o fim. Evangelho segundo Lucas. Capítulo 23. Versículo 39, diz assim, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Simeão viu um bebê e enxergou o Salvador. E profetizou que Maria, nesse momento, teria uma espada atravessando sua alma. E profetizou que aquele era o Salvador, e afirmou que ele era motivo de levantar muitos em Israel, uma versão fala soerguimento, e ruína para os outros. O ladrão na cruz viu um homem adulto, açoitado, muito machucado, sangrando, agonizando numa cruz. E se Simeão viu um bebê e enxergou o Salvador, o ladrão na cruz viu um homem agonizando numa cruz e enxergou um rei, irmãos. Isso é fé. Como aquele homem pregado numa cruz ao lado de Jesus, vê Jesus devia estar desfigurado, uma coroa de espinhos grossos, profundos, encravada em sua cabeça, sangue derramando por todo o seu corpo, possivelmente ele estava nu, as imagens são amenizadas para não gerar mais escândalo, sangrando, agonizando, ele olha para Jesus e enxerga um rei, porque você só pode enxergar um rei se você fala, quando vier no teu reino, como ele diz aqui, lembre-se de mim. E aqui eu vejo que há uma distância de 30 e poucos anos entre Simeão, o episódio de Simeão e o episódio do ladrão da cruz. Jesus bebê, Jesus adulto. Jesus antes do seu ministério, Jesus após o seu ministério. Jesus no momento de celebração sendo apresentado no templo, Jesus no momento de grande angústia sendo crucificado. Mas o que há em comum entre Simeão e o ladrão na cruz? Ambos viram uma situação totalmente improvável e enxergaram ali o Messias. E talvez você pense, o que isso tem a ver comigo? Você pensa, estou nessa noite numa igreja simples, pequena, com um povo amado, abençoado, ouvindo uma pregação, daqui a pouco ouvindo as crianças cantando. Está mais um Natal que vamos passar. Coisas normais da vida. Mas às vezes a gente não enxerga que a mensagem da salvação está sendo mais uma vez exposta para nós. Mas eu achava que a gente ia ter algo extraordinário, assim, que Deus ia voltar de uma forma... Jesus vai voltar de forma bem extraordinária. Mas antes dele voltar, ele está enviando pessoas como eu, como você, para anunciar o seu puro e simples evangelho. Simeão entendeu que muitos seriam levantados pelo ministério de Jesus e outros iriam à ruína. E o ladrão da cruz entendeu que era necessário arrependimento e fé. O que eu preciso para herdar a vida eterna? Arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo, só isso. Mas eu não preciso dar tudo que tem para os pobres? Não, precisamos ter uma alma generosa. Se de fato formos alcançados por Deus, não é possível vermos a dor do outro e isso não nos comover de alguma forma. Então é natural que a gente queira ajudar o próximo. É natural que a gente queira ver, assim como Simeão, uma vida justa diante dos homens e uma vida piedosa diante de Deus. Mas as nossas obras não nos salvam. O que nos salva é o arrependimento dos nossos pecados, como aquele ladrão falou, olha, para o outro, um ladrão estava zombando, e o outro estava
falou para ele, olha, nós estamos aqui porque nós erramos. Não sabemos se esse homem matou alguém, se esse homem fez um complô para uma rebelião, não sabemos detalhes, a Bíblia fala pouco, mas sabemos que aquele homem era um malfeitor. E ele fala, eu estou aqui nessa cruz, olha que coisa profunda, irmãos, um homem pregado numa cruz e fala, eu estou aqui, estou recebendo a justa paga pelos meus erros. Mas ele não. E ele vira para um homem agonizando, sangrando numa cruz e chama ele de rei. Fala, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Eu creio que é isso que Jesus nos chama a fazer nessa noite, nessa singela e simples casa de oração. Mais uma vez o Evangelho é apresentado diante de nós. E que é o Evangelho? A boa nova de salvação, de que somos todos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, de Romanos 3, 23. Todos somos pecadores, todos carecemos de um Salvador. Hoje pela manhã eu concluí uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos mostram o caráter maravilhoso de Deus e mostram como nós somos limitados e tão facilmente caímos e falhamos diante de Deus. E mostra que a gente precisa de um Salvador. Mas a boa nova é que esse Salvador já veio. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui para receber os nossos corações quebrantados na sua presença. Assim como Simeão viu um bebê e enxergou um Salvador, assim como o ladrão na cruz viu um homem agonizando e enxergou um rei, essa noite enxergue pelos olhos da fé que Jesus Cristo está nesse lugar, por meio do ministério do seu Espírito. E mais uma vez Ele nos chama a nos arrependermos e colocarmos a nossa fé nele. Assim como Simeão falou que o ministério de Jesus para uns seria soerguimento e para outros ruína, um ladrão na cruz se arrependeu e ouviu de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. O outro nós não sabemos se se arrependeu, tudo indica que não. Então aqueles dois homens representam duas posturas diante de Cristo, o Messias de Deus. Reconhecimento, arrependimento de pecados. Realmente Deus é santo, Deus é bom, e eu preciso de um Salvador. E fé em Jesus Cristo, que foi o único que não teve pecado. Lá em Hebreus 4 fala que ele não pecou. E por isso ele é o sacrifício perfeito para nos apresentar diante de Deus. Então Deus nos livra do nosso pecado, não jogando para baixo do tapete, mas colocando nossos pecados sobre o único homem justo que pisou sobre essa terra, Jesus Cristo, o Messias. E nos chama pela fé a enxergar aquele que Simeão viu ainda bebê como Salvador, e o que o ladrão na cruz viu, numa cruz como Rei, como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Evangelho é só isso. A gente que complica. Claro que, uma vez que nos rendemos a Cristo, muitas coisas virão, responsabilidades. Precisamos levar esse Evangelho para outras pessoas. Se essa mensagem de salvação nos alcançou e trouxe alento para a nossa alma, trouxe esperança, trouxe certeza da vida eterna, devemos levar isso a outros. Devemos, como Simeão, viver uma vida justa diante dos homens e piedosa diante de Deus. Mas a salvação é pela graça e pela fé somente. Uma fé simples no Messias bendito que já veio, morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário. Ele que veio e nasceu numa manjedoura. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Ele ficou ali no estábulo. Ele, que essa oferta que é dita aqui, das 2 pombinhas, 2 rolinhas, era a oferta dos pobres. Porque a família de Jesus era uma família pobre. O Rei do Universo nasceu de forma tão humilde, pisou nessa terra, não teve pecado, para salvar homens como eu e como você, meu irmão. E essa noite, mais uma vez, o Senhor nos chama a crer nisso. Mas isso é tão simples. Eu não preciso subir uma escadaria de joelhos, eu não preciso pagar promessas, eu não preciso dar todo o dinheiro que eu tenho. Você precisa entregar seu coração quebrantado, reconhecendo que você, assim como eu, é um pecador e que precisa de um Salvador. Estendendo as mãos a Ele e falar, Senhor, salva-me. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, um pecador. Uma oração que o bispo Walter gosta de repetir. E é isso que Ele nos convida essa noite novamente. A entregarmos nosso coração a Ele. Enxergarmos nele a esperança da vida eterna. Pois um dia Ele vai voltar. A Bíblia fala que Jesus Cristo voltará. Não mais como um bebezinho. Não mais num estábulo. Não mais como uma criança frágil. Mas Ele voltará em grande poder e glória. Para resgatar aqueles que são seus. E nesse dia,
não haverá tempo para voltar atrás, irmãos. Nesse dia, aqueles que em vida reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entrarão no gozo eterno. E aqueles que o rejeitaram, no tormento eterno, segundo as Escrituras. E falo isso com temor no coração, porque eu entendo que eu era digno de pura condenação também, porque eu sou pecador igual a todos nós. Mas aprove a Deus revelar o seu Filho a nós e nos chamar a nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos nossa fé nele somente em Jesus Cristo, que é suficiente para nos salvar. Vamos orar.